Em que você acredita? Na Bíblia ou nos espíritos? Os espíritos existem? Fantasmas existem? Os espíritos de pessoas que morreram podem se comunicar? Se estudamos e acreditamos na Bíblia como escritura sagrada, como lidar com esses questionamentos? Se você acredita nos espíritos, estudar e acreditar na Bíblia como livro sagrado é perda de tempo? No Brasil dominam as religiões que desenvolvem-se a partir dos conceitos judaicos, que têm a Bíblia como livro sagrado. No entanto, apesar de basearem seus conceitos nos mesmos livros que formam a coletânea da Bíblia, existe uma gama de religiões diferentes. Por que isso acontece? Não seria lógico que os conceitos fossem uniformes, já que as fontes de estudo são as mesmas? Mas não acontece assim em qualquer leitura que seja, muito menos quando a Bíblia é essa fonte. Sendo uma coletânea de livros escritos por pessoas diferentes, que distam um dos outros até milhares de anos, é natural que a interpretação da leitura bíblica gere conceitos bem diferentes, muitas vezes até antagônicos. Tudo isso fica bem evidenciado quando contamos as diferentes e numerosas religiões no mundo e no Brasil. Essa breve introdução é importante para demonstrar que a Bíblia pode ser compreendida e interpretada de formas diferentes. Por isso, é temível fechar-se para novos conhecimentos, agindo de forma orgulhosa como já detentores da verdade. Temos no Brasil duas grandes vertentes religiosas e ambas têm a Bíblia como livro sagrado. A religião católica que dominou o desenvolvimento do cristianismo no país e, com isso, os conceitos e interpretações. A segunda, em crescente importância, a religião evangélica, advinda da Reforma Protestante, que desenvolveu-se a partir dos questionamentos e conceitos de Lutero. Muitos adeptos têm essas duas religiões que divergem em alguns pontos. Quem está com a verdade? Mais complicado o problema se torna quando verificamos diversas derivações religiosas que existem partindo dessas duas. Em grande quantidade no Brasil também são as religiões denominadas espiritualistas, que têm como ponto em comum a possibilidade da comunicação dos espíritos de pessoas mortas conosco que continuamos no corpo. Esse conceito espiritualista da comunicação dos mortos não é aceito por aquelas religiões predominantes no Brasil. Mas em que devemos acreditar? Nos espíritos ou na Bíblia? Antes de tecer comentários sobre o assunto, preciso explicar que esse vídeo não terá o intuito de proselitismo ou convencimento daqueles que já possuem as suas crenças. Se sua religião é o bastante e lhe satisfaz, tornando-o uma pessoa melhor, nela deverás permanecer. Apesar deste vídeo estar disponível a todos que queiram ouvir sobre o assunto e somar conhecimentos, ele dirige-se mais especificamente aos espiritualistas que acreditam tratar-se de uma escolha maniqueísta que uma exclui a outra, os espíritos ou a Bíblia, e por isso discriminam a Bíblia e todos que a estudam. Essa discriminação incorre nas mesmas decisões temerárias de possuir a verdade e fechar-se a novos conhecimentos. A pergunta que norteia os estudos de hoje, acreditar nos espíritos ou na Bíblia, não será respondida determinando em que devemos acreditar, mas demonstrando que a Bíblia não exclui a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. E mais, também não exclui a possibilidade de comunicação entre os dois mundos. Encontramos na Bíblia médiuns, espíritos e comunicação entre os mundos, e em abundância. O que impede essa percepção são as discordâncias entre palavras. Nós, homens, nos detemos em analisar palavras, deixando de ir a fundo em seus conceitos e conteúdos. Vejamos uma exemplificação. Se você acredita que existe uma força ou poder supremo que comanda as leis do universo, criador e causa primeira de todas as coisas, valerá o conceito. Mas nós podemos usar variadas palavras para denominar esse conceito. Pode ser energia criadora, Brahma, Jeová, Alá, El Shaddai, Demiurgo, Deus, entre outros. Então, tentemos analisar o conteúdo e esqueçamos um pouco o uso das palavras. E vejamos com bastante atenção algumas passagens bíblicas. Comecemos lendo o início da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de modos diversos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Aqui está demonstrado como Deus fala conosco.
antes por meio dos profetas e agora pelo seu Filho. O autor da carta fala de Jesus, o Filho. Antes do Filho, os profetas transmitiam as mensagens de Deus. A próxima pergunta que temos que fazer é: como os profetas as recebiam? Tentaremos responder esse questionamento com outras passagens. Primeiro vejamos o que diz os Atos dos Apóstolos em seu capítulo 7, versículos 30 e 31. Completados 40 anos, no deserto do Monte Sinai, foi visto por ele um anjo, na chama de fogo de uma sarça. Ao ver isso, Moisés ficou maravilhado com a visão e, aproximando-se para observar, surgiu a voz do Senhor. Moisés, o maior profeta da primeira revelação ou Antigo Testamento, viu um anjo e por ele ouviu a voz do Senhor. Um profeta recebe as mensagens de Deus pelos anjos. Veja também a 1 Reis, capítulo 13, versículo 18. Então o outro lhe disse: Eu também sou profeta como tu, e um anjo me disse: Por ordem de Yahvé, leva-o contigo à tua casa para ele comer e beber. Mas era mentira. A mentira descrita na passagem desmascara o homem que se dizia também profeta, mas não era. No entanto, está aí mais uma vez demonstrado como os profetas recebiam as mensagens de Deus, pelos anjos. Concluindo esta primeira análise, fecharemos com uma informação direta e clara que lemos na Carta aos Gálatas, em seu capítulo 3, versículo 19. Por que então a lei? Foi acrescentada para que se manifestassem as transgressões, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa, promulgada por anjos, pela mão de um mediador, como lemos na Bíblia de Jerusalém, ou posta pelos anjos na mão de um medianeiro, de acordo com a Bíblia João Ferreira de Almeida. Segundo Paulo escreve na carta aos Gálatas, a lei, ou seja, a Torá, foi dada por anjos e escrita pelas mãos de um mediador, o profeta. O conceito é muito claro e tiramos isso da Bíblia. Compreendemos então que o profeta é um mediador. E o que ele media? As mensagens trazidas pelos anjos que devem ser reveladas aos homens. A próxima pergunta que devemos fazer: quem são os anjos? Para obter essa resposta, voltemos à carta aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 13. A qual dos anjos disse ele jamais: Senta-te à minha direita, até que reduza teus inimigos a escabelo dos teus pés. Porventura não são todos eles espíritos servidores, segundo a Bíblia de Jerusalém, e espíritos ministradores, de acordo com a Bíblia João Ferreira de Almeida. Enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação, os anjos são espíritos servidores, ministradores, enviados ao serviço de todos aqueles que devem herdar a salvação. Profetas são mediadores entre os anjos e os homens. Eles são intermediários que retransmitem mensagens que são enviadas dos céus à terra. Agora pergunto: em que isso se diferencia do conceito de médiuns? São apenas palavras diferentes que exprimem os mesmos conceitos. Qual a heresia em dizer que profetas são mediadores entre os anjos e os homens? Consequentemente, se mudamos apenas as palavras, qual a heresia em afirmar que os médiuns recebem mensagens dos Espíritos? Nós brigamos e divergimos por palavras, e os conceitos são esquecidos. Por que não conseguimos enxergar a clareza desses conceitos? No início do vídeo falei que encontramos tais conceitos de comunicação dos Espíritos com aqueles que permanecem no corpo em abundância. Por isso, apesar de considerar suficiente e bastante claro o que mencionei até aqui, será sempre bom ler outras passagens com novos olhos e, de repente, soltar uma exclamação: como não percebi isso antes? Façamos algumas leituras que encontram-se todas em Atos dos Apóstolos. O anjo do Senhor disse a Filipe: Levanta-te e vai, por volta do meio-dia, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A estrada está deserta. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o seu tesouro, lia o profeta Isaías. Disse então o Espírito a Filipe: Adianta-te e aproxima-te da carruagem.
No versículo 26 temos anjo do Senhor. No versículo 29, o Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 11. Logo a seguir, 3 homens apresentaram-se diante da casa onde estávamos, enviados a Cesareia para se encontrarem comigo. Disse-me então o Espírito que os acompanhasse sem hesitação. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Por sua vez, ele nos contou como vira um anjo apresentar-se em sua casa e dizer-lhe: manda alguém a Jope, a chamar Simão, cognominado Pedro. Ele te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Temos espíritos ou anjos servindo e ministrando aos homens. E isso é claro como a água. Ainda em Atos, capítulo 12, versículo 6. Quando Herodes estava prestes a conduzi-lo, naquela noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, atado com 2 correntes, e sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Eis que se aproximou um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. Batendo na pleura de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e as correntes caíram-lhe das mãos. Quando ele bateu à porta do pórtico, aproximou-se uma criada, que atende pelo nome de Rode. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu o pórtico, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava de pé junto ao pórtico. Eles disseram para ela: estás louca. Ela, porém, insistia ser assim. Eles diziam: é o anjo dele. Atentem-se para a nota da Bíblia de Jerusalém sobre essa passagem. Eles supõem que Rode tivesse visto uma aparição de Pedro voltando dos mortos. Atos capítulo 10, versículo 30. Disse Cornélio: há 4 dias estava eu orando à 9ª hora em minha casa até esta hora. E eis que um varão com túnica brilhante pôs-se de pé diante de mim. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas dádivas estão memorizadas diante de Deus. De acordo com o versículo 3, que antecede esta mesma passagem, este homem de vestes resplandecentes, ou varão com túnica brilhante, visto por Cornélio, também é denominado um anjo de Deus. Como leis a Bíblia? Essas passagens já tinham te despertado essas percepções? A Bíblia pode e deve ser lida, pois traz ensinamentos grandiosos e inspirados, além de nos apresentar parte da vida de nosso grande Mestre Jesus. Não menosprezemos seus estudos e também não nos fechemos às novas perspectivas por orgulho. Poderemos perder a chance de descobertas magníficas que somam para o nosso crescimento e caminhar em direção à luz de Deus. Finalizamos mais um estudo, mas não saiam antes de se inscreverem e deixarem o gostei, pois isso nos ajuda muito. Obrigado pela companhia e até o próximo estudo, se Deus quiser.